Querida igreja, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar retornando a um dos nossos cultos. Estamos ali na congregação de expedicionários, servindo ao Senhor, mas às vezes é necessário voltar em casa. E desta feita nós, com um convite para compartilhar a palavra de Deus, e eu gostaria de não perder tempo, te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 32, nós leremos a partir do verso de número 1. Livro do Êxodo, capítulo de número 32, nós leremos a partir do verso de número 1. Quero, enquanto você procura, agradecer a oportunidade, a confiança do nosso pastor, pelo convite, sempre honroso para nós. Você encontrou, pode dizer amém? Amém. Então vamos juntos ler. O povo viu que Moisés demorava a descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Meus irmãos, o nosso tempo hoje não é um tempo tão longo, e eu gostaria de aproveitar esse tempo da melhor forma possível. Então eu gostaria de compartilhar uma mensagem que nós chamamos de um sermão narrativo, uma mensagem de um único ponto. Então eu vou precisar da tua máxima atenção para que você não perca a linha de raciocínio, porque se você perder, você não consegue mais entender aquilo que nós desejamos a partir do início da mensagem. Nós estamos olhando para o texto de Êxodo 32. Nós estamos em um ambiente no meio do deserto. O povo de Israel havia sido liberto do Egito, liberto da escravidão, de um estado de escravidão, e agora ele precisaria ser guiado por Deus, a partir da liderança de Moisés, pelo deserto, com um objetivo: expressar uma nova realidade. Esse povo agora não é mais escravo, esse povo agora ele é livre. Essa nação precisa olhar para trás agora e, saindo do Egito, ela precisa agora expressar o comissionamento de Deus, o propósito de Deus através da promessa dada ao patriarca Abraão. Essa nação agora que não é mais escrava, que agora anda pelo deserto, ela não apenas está livre da sua terra, mas ela também tem um propósito: ela precisa ser luz para todas as nações. Por que eu digo isso? Porque o êxodo não havia terminado com a saída do Egito. A palavra êxodo, ela pode nos aprisionar num sentido mais amplo daquilo que a Escritura quer trazer para nós, porque ela nos faz pensar apenas geograficamente, apenas num lugar. Estou saindo de um lugar e estou indo para um outro lugar. Estou saindo de uma situação de escravidão, mas agora eu não sou mais escravo. A gente precisa ampliar um pouco mais o entendimento em relação, não simplesmente à palavra êxodo, mas ao propósito para a nação de Israel naquele momento. Porque a promessa de Deus para Abraão era não somente de uma terra, mas era de uma descendência numerosa e de uma descendência que seria bênção e luz para todas as nações. Todas as famílias da terra seriam abençoadas a partir da descendência de Abraão. E Deus não voltou atrás no seu propósito. A intenção não é só simplesmente fazer o povo ser livre. Este povo tem uma missão. Este povo não é mais escravo. Este povo que agora caminha pelo deserto e é comissionado a expressar uma nova realidade, ele tem dificuldades. Ele tem dificuldade porque agora ele está em um novo ambiente.
Ele agora tem, ou é proposto, ou está sendo submetido a um novo estilo de viver. Por gerações aquele povo viveu no Egito, meus irmãos. Eles só sabem viver debaixo de uma realidade de escravidão, debaixo de uma realidade de tortura. Eles só sabem viver com medo da realidade de caos em que eles estavam inseridos. Eles só sabem viver sendo subjugados. Talvez eles precisam agora, com a orientação de Deus, aprender a de fato ser livres. E isso traz algumas lições para nós. Quando nos dizem, meus irmãos, que nós somos seres extremamente adaptáveis ao entorno que nós estamos inseridos, isso pode parecer extremamente válido para essa reflexão de hoje. Certamente, no ser humano existe uma incrível capacidade de adaptar-se e de assemelhar-se aos ambientes dos quais nós vamos fazendo parte, aos ambientes e situações aos quais nós vamos sendo expostos. Aos poucos, percebendo ou não, cada um de nós poderia encontrar em si mesmo algo que foi formatado no teu interior, que é fruto do ambiente ou dos ambientes onde você vive, dos ambientes onde você se relaciona, dos ambientes onde você está inserido. Consequentemente, os nossos hábitos, as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que é fruto e consequência da influência que nós sofremos do contexto ao nosso redor, logo em pouco tempo isso começa a fazer parte da nossa própria natureza. Nós somos seres extremamente afetados pelo entorno, por tudo aquilo que nos cerca. E ao que me parece, é isso que nós podemos identificar no povo de Israel, durante esta caminhada pelo deserto. Porque o povo de Israel, que agora caminha pelo deserto, tem um problema. E parece que nós, eu e você, também o temos. Em todo o processo de peregrinação pelo deserto, até estarem assentados na terra prometida e até depois dela. E assim, esses ciclos se sucedem. O povo de Israel tem um grave problema de inconstância. Mas não apenas isso. A gente não precisa nem ser um teólogo. Nós precisamos apenas ser um leitor mais atento ao texto, para que a gente possa identificar que Israel não precisa de muito para se parecer, ou para se adaptar, ou para se deixar levar pelo contexto que a cerca. Israel é afetada pelo contexto que o cerca já no deserto. Depois, ao tomar posse da terra, também ela é afetada pelo contexto que a cerca. O livro de Juízes é um próprio ciclo de repetições e padrões de Israel sendo absorvida pelo contexto que cercava ela. Aquele problema não é só de Israel. Este problema continua sendo nosso. Este problema continua afetando cada um de nós. Israel no deserto é extremamente tentada a expressar o seu contexto e o contexto da sua experiência no Egito. Israel está muito adaptada ao estilo egípcio de viver, de adorar. Se você caminhar toda essa leitura, mesmo já de posse da terra prometida, as dificuldades de Israel continuam cada vez mais graves. No que diz respeito à adoração, no que diz respeito aos relacionamentos, no que diz respeito à constância em submeter-se aos mandamentos da lei de Deus, Israel é sempre tentada a voltar o seu olhar à sua realidade de escravidão. A fazer uma aliança com o povo, Deus concede uma missão a este povo. Israel, tu serás um reino de sacerdotes. Tu serás uma luz para a nação, para as nações. Mas também, Israel, tu terás a possibilidade de perceber o quanto do caos que te afetava no Egito também vai afetar agora a forma como tu precisa ser um novo povo. Porque não é simplesmente sair de um lugar e agora eu sou livre, mas é como eu vivo essa liberdade. Como eu viverei livre se eu não sei o que é ser livre? Você tem 400 anos de Egito. Você tem gerações que já não conhecem mais o contexto de seus pais. E esse ciclo se repete lá no livro de Juízes.
nasce uma geração que não conhece mais o Deus de seus pais. Então nós precisamos olhar para isso e entender de que forma aquele povo precisa agora aprender a ser livre. Na mesma proporção que a lei de Deus aponta para o próprio Deus, ela também vai entrando na interioridade daquele povo e revelando e iluminando a profundidade do caos que havia penetrado na mentalidade dos israelitas. É como se a lei mostrasse a direção para onde o povo deveria seguir, mas ao mesmo tempo ela indica o quão longe eles estavam de Deus. E assim é a palavra de Deus para nós. Quando nós entramos em contato com ela, ela nos mostra a direção a seguir, mas ela também nos mostra o quão distantes ou não nós estamos dessa direção. Conhecer a Deus é perceber, meus irmãos, quão profunda é a deformação, ou foi a deformação que o pecado, a realidade de escravidão, causou da imagem do próprio Deus em cada um de nós. E aí Israel demora demais a entender isso. Israel demora demais que ela precisa expressar uma nova realidade. Eles haviam se acostumado tanto com o cativeiro, com a realidade para a qual Deus os chamava agora, que, ao que me parece ser livre, parecia ser incômodo para o povo de Israel. O povo de Israel mal saiu do Egito, meus irmãos, eles já estão reclamando e querendo voltar. Parece ser incômodo. E isso não é diferente para nenhum de nós. Às vezes, cada um de nós pode perceber isso. Para muitas pessoas, meus irmãos, viver uma realidade de livre como um servo de Deus na igreja, servindo ao outro, parece ser uma realidade extremamente incômoda. Gente que se incomoda com o culto, com a pregação, com o louvor, com o dízimo, com o pedido do pastor por uma contribuição, com o pedido da liderança para que você tenha uma vida devocional. Gente que se incomoda só de pensar em ser convidada para servir, para liderar um grupo de vida. Gente que só quer oferecer para Deus o seu resto. Gente que só quer oferecer para Deus o depois de tudo aquilo que ela conseguir realizar materialmente falando. Situação de escravidão, situação de liberdade. Quem vive em situação de escravidão só oferece para Deus o seu resto e o seu depois. Atitudes de pessoas que ainda não entenderam o que é ser livre em Cristo Jesus. Atitude de pessoas que ainda não entenderam o alcance e a amplitude da graça de Deus. Atitude de pessoas que ainda não entenderam o que é cercar esta mesa que nós cercamos hoje aqui. Êxodo 16:3 é um dos exemplos disso. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem a fome de toda esta multidão. Israel tinha saído do Egito. Essa frase é clichê, mas será que o Egito tinha saído de Israel? Talvez não. E nós precisamos refletir sobre isso, meus irmãos. Porque nós vivemos em uma situação de liberdade, porque fomos alcançados pelo Evangelho da graça do Senhor Jesus. Mas nós continuamos expressando uma realidade de escravos. E muitas vezes, não escravos de um povo antigo, de um povo estranho, mas escravos de nós mesmos, das nossas próprias convicções distorcidas sobre quem nós somos. Logo, o que fica para Deus é o meu resto. Não, depois que eu passar no concurso, depois que eu casar, depois que eu tiver com a vida financeira estabilizada, depois que eu construir isso, depois que eu construir aquilo, é isso mesmo. Escravo geralmente odeia o seu senhor. Ele não se aproxima. Ele mantém distância. E ele usa muitas convicções
distorcidas para justificar a atitude dele, para legitimar a atitude que ele está tomando. Nós precisamos deixar que essa luz da palavra de Deus nos ilumine e revele o quão profundo está as nossas convicções distorcidas, para que nós possamos ressignificá-las a partir da palavra de Deus, das nossas atitudes, das nossas ações. Nós somos chamados, é um convite, é uma missão. Deus não liberta aquele povo simplesmente para que eles mudem de endereço. Deus liberta aquele povo para que aquele povo agora entenda quem é aquele Deus que os libertou com mão forte do Egito. E para que aquele povo expresse aquele Deus e seja bênção para todas as nações. Nós temos uma tendência de imaginar Israel no deserto sozinha. Mas, meus irmãos, tem um mundo acontecendo ali ao redor. Tem comércio, tem mercadores, tem nações, tem batalhas, tem guerras. Israel está sendo tirada do Egito e chamada para abençoar aquele entorno ali já. Mas o que acontece com Israel? Israel é facilmente ludibriada. Israel não sabe viver livre. E aí o que Deus faz? Eu preciso pegar toda essa sociedade que agora não vive mais debaixo de ordens de um faraó. E agora eu preciso dizer e orientá-la como ela deve viver. Como que você orienta civilmente uma sociedade, meus irmãos? Você cria lei, regulamentos, procedimentos. E Deus faz isso. E nenhum episódio nos dá mais clareza disso do que o episódio do bezerro de ouro, meus irmãos. Essa é uma história muito conhecida, então não vou entrar nos detalhes dela, narrar toda a história. Eu quero apenas que a gente olhe para essa história e perceba essas nuances, essas atitudes e os contextos que são expressos pelo povo de Israel. O contexto de escravidão e o contexto de liberdade. Eu quero então fazer 2 destaques que dizem respeito ao conceito ou ao contexto de escravidão daquele povo. Por que aquele povo tem em sua mente uma mentalidade egípcia tão viva ainda? Primeiro ponto, meus irmãos, o povo de Israel sai do Egito, ele agora começa a adorar a Deus, mas ele ainda tem em si, muito vivo, o modo de adorar dos egípcios. O povo acostumado com o estilo de adoração, sacrifício e liturgia egípcio, não conseguiria raciocinar jamais ou pensar jamais a partir do pressuposto que alguém ficaria 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Porque o sacrifício no Egito era assim, chegava, olhava para a divindade, depositava a oferta, fazia a oração e ia embora. 40 dias e 40 noites. Os cultos pagãos eram muito previsíveis. Bastava o adorador deixar essa oferta, cumprir o ritual, voltar para casa, meus irmãos. Quando Moisés demora, o povo acha mais conveniente seguir o seu próprio padrão de bem e mal, a sua própria sabedoria. Esse povo resolve desprezar tudo que tinha ouvido como instrução por parte do próprio Deus. Êxodo 24:12 nos leva ao segundo destaque. O segundo destaque é que Moisés disse: esperem aqui até que voltemos para junto de vocês. Se vocês tiverem alguma questão, por favor, falem com Arão e Hur. Estou parafraseando o texto. Se aquele povo não estava, se aquele povo estava muito enraizado ainda na forma de adorar dos egípcios, aquele povo despreza totalmente a certeza que Moisés havia dado de que retornaria. Sugerir que Moisés não retornaria era uma forma muito sutil de desacreditar do chamado de Deus para Moisés subir ao monte. E aí entram as sutilezas que nós criamos em nós mesmos para dar legitimidade àquilo que a gente quer fazer. Deus diz a Moisés: sobe o monte. Ora, se Deus diz sobe o monte, é muito claro que descerá do monte. Moisés, usado por Deus, vai e diz: esperem
até que volte para junto de vocês. A mensagem está muito clara. Mas aí aquele povo faz o quê para legitimar aquilo que ele quer? Ele distorce aquilo que Moisés diz para ele e diz assim: qualquer questão, por favor, se dirijam a Arão e a Hur. Ele disse: não, vou falar com as pessoas certas. Arão, constrói para nós um Deus. E aí ele se convence, porque se Arão está ali com aquela liderança delegada por Moisés, logo, se ele aceita, a atitude está aprovada diante de Deus. A conclusão foi que Israel, ao fazer aquilo, afrontava o caráter do próprio Deus. O povo está dizendo: Deus, nós não confiamos na tua liderança. Através de Moisés. Deus, nós não acreditamos que Moisés descerá mais do monte. O povo solicita a Arão que construa esse ídolo para representar um Deus. Algo muito comum na cultura egípcia. E aí Arão, por sua vez, querendo agradar o povo, faz o que todo líder que quer agradar religioso faz: constrói um ídolo à imagem e semelhança das aspirações do próprio povo. Tem muito líder fazendo isso por aí hoje em dia, meus irmãos. Para agradar, ele constrói um ídolo à imagem, semelhança e aspirações do próprio povo. E Arão faz isso. Constrói um bezerro de ouro, muito provavelmente uma imagem reproduzida do deus da fertilidade egípcio. E o mais chocante, chamam aquela imagem com o nome do Deus de Israel. Moisés desce do monte e vê que tudo aquilo está acontecendo, e a maioria dos irmãos sabe o que acontece. Moisés fica muito irado. E Deus também fica. Nós já conhecemos a história, mas eu quero atentar para os padrões. Um povo que vive uma realidade de escravidão, rapidamente ele esquece da presença, do cuidado, da providência, das promessas e das orientações de Deus. Rapidamente ele esquece. Mas o principal ponto aqui é o esquecimento da presença e das promessas. E muitas vezes nós falhamos justamente neste ponto. O reconhecimento da autoridade de Deus que caminha juntamente conosco. E debruçar-se em esperança na promessa de Deus que estaria conosco todos os dias e em todo o tempo. Em resposta a isso tudo, meus irmãos, Deus diz a Moisés que não pode mais continuar com aquele povo, porque é um resultado natural de alguém que é rejeitado, não continuar mais. Só que o nosso Deus é misericordioso. A semelhança de Gênesis 3, Deus decide. Tem um padrão aqui. Este povo me rejeita, eu o deixarei. Mas aí Moisés vai e intercede pelo povo. E aí neste momento, entendo eu que Deus prova Moisés. Porque Deus olha para Moisés e diz: tu agora será o pai de uma nova nação, porque eu estou cansado deste povo. E aí Moisés passa no teste com brilhantismo, porque Moisés diz: mas o que será de ti? O que dirão de ti, Deus? Moisés passa no teste do ego. Aquele povo no arraial pode ser idólatra, mas o líder deles não é. Não é idólatra de si mesmo, de uma oportunidade que pode parecer inclusive muito tentadora. De repente não houvesse nem consequências disso. Mas aí Moisés vai e disse: mas o que irão dizer de ti, Deus? Tu és o Deus que promete e cumpre. Tu és o Deus que fala e acontece. Tu és o Deus que tirou o teu servo Abraão daquela terra e prometeu ele uma nova terra, uma descendência. O que dirão de ti no Egito? O que as pessoas da realidade de escravidão dirão de ti, do teu nome?
Deus, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia deste povo. Moisés prefere manter a reputação do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí aquele povo, de alguma forma é perdoado por Deus. E aí eu digo de alguma forma porque também existe juízo de Deus naquele dia e milhares morrem. E aí essa história encerra para nós hoje. Mas eu quero pegar este contexto e esta realidade e trazer para que nós possamos entender o e agora, o que a gente consegue fazer com isso aqui. Porque por hora nós precisamos pensar que todos nós corremos o risco de nos tornarmos exatamente como aquele povo que saiu do Egito. Nós somos excelentes artesãos de ídolos, meus irmãos. Nós nos adaptamos rapidamente ao contexto ou aos contextos que estamos inseridos. O ídolo nada mais é do que a projeção da nossa própria autonomia de Deus, a projeção da nossa própria vontade caída. É por isso que o ídolo é detestável, porque ele é a tentativa de divinizar os nossos próprios desejos, egoístas. Dê um salto agora comigo de Êxodo, até a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Talvez esse seja o cerne do conflito do que Paulo está encarando ali com aqueles irmãos. O que Paulo está dizendo é, parafraseando a partir do verso 17 até o 22 do capítulo 11: devo eu elogiá-los? Certamente não devo, porque vocês já foram libertos da escravidão do pecado, e ao invés de expressar uma nova realidade, vocês não o fazem. Vocês continuam sendo influenciados pelo seu entorno. Vocês continuam sendo alcançados pelo entorno de vocês, quando isso tudo deveria ficar em uma realidade do passado, porque agora vocês foram e são alcançados pela graça de Deus. Vocês não estão construindo um bezerro de ouro em si, igreja de Corinto, mas o ídolo de vocês é a divisão, é a segregação, é o preconceito, é o desprezo, é o dinheiro, é a condição social. Vocês continuam adorando com a mentalidade de escravizados ao pecado. Vocês se reúnem para comer e expressam a realidade de escravidão. Vocês comem e bebem para a própria condenação, porque vocês não conseguem discernir que são livres em Cristo Jesus. Não. Eis então o chamamento de Deus. Vocês precisam, através deste memorial, anunciar com a vossa unidade a liberdade da graça de Deus para todas as nações. Então o propósito de Deus não cumprido continua ainda para cada um de nós, e esta é a própria missão da igreja: anunciar Cristo a todas as nações. O que ele prometeu a Abraão, ainda existe uma grande parte que precisa ser cumprido por cada um de nós. E esta mesa não nos lembra só que ele morreu e ressuscitou, mas que também nós temos uma missão. Uma missão de não mais expressar, ou de deixarmos de expressar uma realidade de escravidão e passarmos a anunciar e a expressar uma realidade de liberdade em Cristo, porque cada um de nós aqui hoje é livre em Cristo Jesus. Hoje nós estamos aqui, meus irmãos, cercando mais uma vez esta mesa, trazendo isso à memória de cada um de nós. De que Jesus Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, nos libertou desse caos, das trevas, da opressão do pecado, do afastamento de Deus, das mazelas que antes enfrentávamos. Mas o episódio do bezerro de ouro também nos lembra que a salvação de Deus contempla a nossa libertação de nós mesmos, dos deuses abomináveis que nós produzimos em nós. Ser salvo não significa, meus irmãos, ter sido tirado de dentro do inferno. Ser salvo é ser resgatado da bestialidade que os falsos deuses
produzidos em nosso coração nos submeteram. E Deus diz: vocês são libertos de uma realidade de escravidão. Vocês agora são livres em Cristo Jesus pelo poder do sacrifício do unigênito de Deus. Glória a Deus. Eu queria convidar os músicos. O nosso Deus, meus irmãos, Ele é amoroso. O nosso Deus, Ele é insistente. Você vê isso na Israel, você vê isso no episódio do bezerro de ouro. O nosso Deus é tardio em irar-se. O nosso Deus, seguidas vezes, nos levanta pela mão, nos nossos tropeços, nos nossos vacilos, nas nossas fragilidades, nas nossas vulnerabilidades. O nosso Deus é um Deus tardio em irar-se conosco. O nosso Deus é um Deus de infinita misericórdia. Quem dera pudéssemos ainda nos emocionar, enxergando de onde Deus nos tirou. Quem não tivéssemos perdido ainda a capacidade de derramar lágrimas, de chorar, de se prostrar na presença de Deus, enxergando quem éramos, em que situação estávamos submetidos, a que tipo de tortura estávamos sendo submetidos, a que falta de esperança estávamos sendo submetidos. Quem dera nós pudéssemos trazer à memória hoje a desesperança que estava sobre nós. Eu estive há 2 semanas atrás no Congresso de Evangelização Mundial em Seul. Lá eu escutei uma história de uma jovem falando sobre a igreja perseguida. E ela conta que, bem adolescente, ela foi sequestrada, a sua família foi morta. E ela foi levada como escrava para situações sexuais, presenciais e por internet. Uma história muito complicada. Anos e anos naquela situação, chorando. E um dia, ela disse, um depoimento que nem pode ser filmado, por exemplo. E um dia ela disse que já não aguentava mais aquela situação, com 19 anos de idade. Ela disse que gritou: Deus, Deus dos cristãos, se tu de fato existe, me livra dessa escravidão, dessa situação. O meu corpo já não aguenta mais. A minha mente já não aguenta mais. Ela disse que no outro dia, as autoridades locais entraram naquela casa adentro. E ela entregou a vida dela ao Senhor naquele dia. Todo o processo de julgamento, de perdão. E ela testemunhou que já estava há 10 anos em processo de restauração. Tão grande o trauma da escravidão. Vocês estão entendendo? É porque a gente está muito distante de quem realmente sofre. É porque a gente não consegue entender a nossa liberdade. A gente só entende, a gente só tem capacidade de derramar lágrimas quando a gente escuta de muito perto de outra pessoa. Esse é o convite para cada um de nós hoje. Entender que o Senhor nos faz livres. Nós temos uma nova realidade a expressar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entregou a si mesmo, por mim e por ti, para que nós fôssemos livres e reconciliados com Ele e uns com os outros. Agradeçamos, meus irmãos, e celebremos, pois não somos mais escravos em terra estranha. Nós somos livres para expressar a liberdade da graça de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.